Agora vai, Fernando Tupan, porque o Supremo Tribunal Federal elegeu ontem o ministro Luiz Roberto Barroso como novo presidente da corte, Fernando. O mandato é de 2 anos e o vice-presidente será Edson Fachin. Quem está na presidência atualmente é Rosa Weber e termina no dia 2 de outubro o mandato dela. Ela completa 75 anos e aí se aposenta de forma compulsória. Ela deixa a corte no fim de setembro. Barroso, 65 anos, assumiu a vaga no STF em 2013, foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff, o ministro natural de Vassouras, no Rio de Janeiro, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor titular de Direito Constitucional, também lá na Universidade do Rio, fez mestrado em Yale, nos Estados Unidos, doutorado na UERJ e pós-doutorado em Harvard. Não dá para dizer que ele não tem conhecimento, hein, Fernando? Ô, Paulo Caetano, estudar em Harvard não é para qualquer um. Eu, por exemplo, estudei em Harvard também. Isso não significa que eu sou melhor que ninguém, nem o Barroso. A preocupação que nós temos que ter é que os ministros parem de querer vestir a camisa de um determinado partido político. Tem que julgar conforme o rigor da lei. A lei criada pelos deputados federais e pelos senadores tem que ser respeitada. E isso a gente não está vendo hoje em dia. A história do STF é tão pesada que já cassaram, não por ação do STF, mas sim pelo TSE, que tem ministros do STF, que cassaram o Deltan Dallagnol e dizem as más línguas que devem caçar o Sérgio Moro. Mas esfriou muito essa história do Sérgio Moro e eu acredito que a subida do Fachin para a vice-presidência do STF deve segurar um pouco essa alma vermelha que alguns ministros têm, inclusive o Barroso, que é um advogado, que quando era advogado, e a minha advogada quando falou, o Barroso vai para o Supremo, ela falou, ele é um dos melhores constitucionalistas, é isso, né, que o Brasil tem, e ele escreveu muitos livros e, como todo mundo imaginava, se esperava dele julgamentos menos ideológicos, Paulo Caetano. Kim Rafael Barroso, eleito presidente do Supremo. Essa eleição é uma eleição de cartas marcadas, porque é uma tradição, né? A tradição diz que todo mundo vota no mais antigo na corte, que não passou pela presidência. Depois isso vai se revezando. E aí também tem uma outra situação, ninguém pode votar em si mesmo, faz parte da tradição. Então ficou 10-1 o placar. Pois é, e pra tu ver que você colocou um monte de títulos aí do Barroso, e isso realmente não tem muito a ver, né, para ser um bom ministro, porque em compensação há tantas coisas e falas que o próprio Barroso acabou comentando nos últimos anos aí, que dá até um arrepio aí só de pensar que hoje ele é o presidente da corte. Mas vamos tentar dar um ar de esperança, né, criar pelo menos uma expectativa, mesmo que talvez ela seja um pouco falsa, mas expectativa que o STF tem um bom rumo a partir, né, dessa presidência. Mas vamos lá. Mas o que mais me chamou a atenção dessa votação em si foi quando a Rosa Weber foi dar a votação, foi dar os números de votos para o vice-presidente, né, o Edson Fachin. 10 votos para ele e 1 voto para o Alexandre de Moraes. E aí ela até brincou, olha, o Alexandre de Moraes aí recebeu 1 voto para vice-presidente. E o Alexandre de Moraes daí completou, né? Claro, porque a eleição não foi no TSE. Então essas brincadeiras, né? Daí depois Gilmar Mendes ao lado falou assim, então coloca esse povo aí no inquérito das fake news. Então, tudo isso dentro de um plenário que tinha muitos convidados e também estava ao vivo, né, na TV Justiça, traz assim, como é que eu posso dizer, uma fachada de um STF que não tem muita credibilidade. Brincar com situações, né? Situações como o inquérito das fake news, que muitas pessoas foram presas e penalizadas por causa disso, né? Brincar com a situação do TSE com relação à eleição, quer dizer, então, que se fosse Alexandre de Moraes no TSE, a eleição podia ser com outro resultado. É essa a imagem que passa. Mas, infelizmente, né, essa questão
toda aí, nós temos que conviver com ela por muito tempo, até porque o Alexandre de Moraes, por exemplo, só sai de forma compulsória lá em 48, se eu não me engano. Me falei a memória, 2048. E os títulos não são tudo, Paulo Caetano, porque o Zanin entrou sem título, sem mestrado, sem nada. Então, realmente, o mal necessário deve ser arrancado na raiz, que é a prerrogativa do presidente indicar algum amigo ou, de forma política, alguém para ser ministro. Ângelo Rigon. Ele falou raiz, aí eu lembrei de um negócio. Não, lá é pro forma, por antiguidade, a respeito da brincadeira, o bom humor, já dizia o Arcanjo Gabriel, é o caminho mais curto para o amor. Agora, independente da qualificação do Barroso, ele está lá, não é à toa, mas ele cai entre nós, realmente ele fala mais que a boca. E falando em boca, eu lembro de você de novo e devolvo a palavra ao senhor. Pamela Bussolini. Paulo, Ele falou de raiz, você fala de boca, vai me dando calafrio. Vai, Pamela. Paulo, eu vou ser muito sucinta, porque o Kim falou muito bem aqui sobre a questão ali do momento, né, da coroação. Vou até falar coroação, porque cabe muito bem ao STF hoje em dia. Sobre as brincadeiras, achei, assim, que não é de bom tom, não é o lugar, é um escárnio, né, com tudo que tem acontecido. A gente vê muita gente dizer sobre pessoas, né, que têm problemas e tal, e merecem certa tratamento especial da lei. Em certos casos eu concordo, mas a gente precisa lembrar que esse STF está mantendo até, por exemplo, um menino autista que nem estava dentro dos palácios ali no dia da quebradeira, estava na rua, foi preso, solto esses dias atrás, um desespero completo para a família. E daí a gente vai ver ali momentos do STF, eles dando risada, falando para colocar gente no inquérito. Comunica o Guinness Book que eu prendi 2.000 pessoas. Então, assim, é um STF, é uma turma, né? É uma safra que está ali, que é a coisa mais sofrível que existe no Brasil nos últimos tempos. E o Barroso, como presidente deste STF, vem a coroar tudo isso. A gente falou aqui várias vezes, e nos últimos dias, inclusive, sobre a postura política dele, né? Ele fala mais que a boca, como o Ângelo Rigon disse. Então, é complicado, porque dias atrás a gente viu um escândalo, né, envolvendo esse senhor. Existe um processo de impeachment também já protocolado contra ele, né, ali no Congresso. E hoje ele está aí sendo coroado presidente do STF. Mas vai de encontro a tudo que a gente tem visto no STF. A figura do Barroso e o que tem sido feito no STF é o casamento perfeito.